Tem o motorista vestiário que troca de roupa no caminho da academia, o drive-thru que pensa que o carro é restaurante, a Barbie que faz maquiagem ao volante, o turista que fica olhando mapas, procurando endereços e apreciando a arquitetura, entre muitos outros. Isso é perigosíssimo, tira a concentração e limita os movimentos. Nos semáforos é aquela encrenca. O sinal abre e o artista não sai do lugar antes de terminar a obra. Ao volante, sua função é dirigir e nada mais. Mantenha-se concentrado nisso e deixe o resto para outra hora. O mais importante é a sua segurança e dos outros. A chave do seu carro levou um baita tombo e logo depois, por coincidência, o carro não queria pegar e uma luz amarela ficava acesa no painel. Mas você insistiu e tudo voltou ao normal. Coincidência nada, e provavelmente nem voltou ao normal. Dentro das chaves dos veículos atuais tem um microchip que pode ser danificado nas quedas. A função dele é enviar sinais de rádio que possibilitam que o motor entre em funcionamento. Qualquer dano pode impedir a partida e fazer a tal luz ficar acesa. E mesmo tendo voltado a funcionar, o defeito pode acontecer de novo e não ligar mais. E é aí que mora o perigo. Já pensou você e sua família presos num local ermo ou perigoso? Se algo parecido acontecer, vá ao chaveiro ou à concessionária e peça para ver se realmente está tudo bem com a chave. Bom, meus amigos, boa noite. Estamos aí mais uma vez juntos para a terceira live do Planeta Carro, para tirar suas dúvidas sobre o funcionamento automotivo, curiosidades de como as coisas funcionam, problemas judiciais envolvendo carros e muito mais. Mas sem delongas, vamos logo às perguntas, porque a gente está aqui para isso. E não esqueçam de mandar o máximo de perguntas possíveis, porque quanto mais difíceis, melhor. E vamos ver que dia que vocês vão me colocar numa sinuca que eu não vou conseguir responder, tá bom? Vamos lá, a primeira pergunta que eu tenho aqui, olha, é de um grande amigo meu, colega de faculdade, eu não vou falar em que ano que a gente estudou junto em engenharia, porque já faz muito tempo. O Antônio Humberto Pereira de Almeida colocou aqui o seguinte: boa noite, Sérgio, parabéns pela iniciativa. Gostaria de seu comentário sobre o câmbio Dualogic utilizado em alguns modelos Fiat e principais problemas relacionados. Então é o seguinte, Antônio Berto, bacana, esse câmbio Dualogic, ele é da mesma família do EasyTronic e outros, que são, na verdade, transmissões convencionais, as mesmas que tem nos veículos com o acionamento das marchas manual, só que no lugar da alavanca de marcha e no lugar do pedal da embreagem tem um sisteminha, tem um camaradinha lá, um japonesinho minúsculo, né? Na verdade são atuadores elétricos ou hidráulicos que fazem movimentação da marcha e do pedal da embreagem para você. Mas o câmbio é todo o mesmo, só essa que é a diferença. Problemas? Bom, é o seguinte, quando você está dirigindo um câmbio manual, você vai passar a marcha, você sabe que vai passar a marcha, você já para de acelerar um pouquinho antes, você embreia, passa a marcha direitinho e tudo acontece de forma suave. Quando é o carro que vai fazer isso para você, você não sabe exatamente que horas que ele vai fazer. Então, até que você esteja acostumado, o carro te surpreende. Às vezes você pisa fundo porque precisa de ganhar velocidade rápido, num cruzamento, alguém está vindo na pista perpendicular, e aí, justo nessa hora que você quer que o carro saia rápido, aí o câmbio fala assim, não, peraí, se você pisou fundo, primeiro eu vou reduzir, depois eu vou acelerar, e nisso você fica em desespero, porque você quer sair dali, mas o carro resolve que ele vai seguir o protocolo, e não tem como ele adivinhar que você ia pisar. Então, ele nunca vai ter as reações que você teria. É um pouquinho diferente. Mas,
Se você acostumar com ele, se você tirar o pé do acelerador um pouquinho antes da mudança, se você, antes do cruzamento, já der uma aceleradinha para ele já reduzir a marcha antes do cruzamento, funciona muito bem e a diferença de preço é pequena, justamente porque é um componente simples, vale a pena, muito melhor do que ficar fazendo leg press lá com a perna esquerda na embreagem e movendo a alavanca. Ah, e tem um outro negócio, Antônio Berto. Muita gente acha que o câmbio automatizado não tem embreagem, mas ele tem a mesma embreagem do câmbio de transmissão de acionamento manual. E aí a pessoa acha que ele não tem embreagem e fica na subida segurando o carro na rotação. Que você pode fazer isso no câmbio automático, o convencional, né? Que ele funciona diferente, ele tem conversor de torque. Então, no automático convencional você pode fazer, mas no automatizado não, porque aí você manda a embreagem para o brejo, detona tudo, ok? Vamos lá, gente, vamos ver se eu fico mais rápido nas respostas, porque enquanto eu vou falando, eu vou lembrando de mais coisas e já viu, né? Bom, como até agora só o Antônio Berto mandou uma pergunta, então vamos pegar das perguntas que eu recebi por e-mail e que amigos me mandaram aqui. O Antenor Ribeiro, ele coloca o seguinte: toda semana, quando vou ver a água do meu carro, está faltando uns 3 dedos, mas não vaza em lugar nenhum. Como se explica isso? O Antenor não falou que água que é, mas com certeza é água do radiador, né, que eu imagino. Isso aí é o seguinte, que a água está sumindo, tá. Que ela está indo embora do carro, ela está. A água não desaparece, ela vai para algum lugar. Os locais mais prováveis, o que eu olharia primeiro, Antenor, é a tampa do reservatório de expansão. Aquela tampinha que quando o motor está frio você abre para eventualmente completar um pouquinho lá do fluido, e ela tem uma válvulazinha para se alguma coisa acontecer errado e a pressão do sistema do radiador subir muito, ela deixar a água escapar sem estourar, sem dar problema nenhum. E essa válvulazinha, com o tempo, né, alguma sujeirinha pode ficar presa nela e essa válvula não vedar bem. Então você não percebe, mas quando o carro está quente, devagarzinho vai vazando por essa válvulazinha que fica dentro da tampa do reservatório de expansão. Essa é a possibilidade otimista. Menos otimista do que essa seria algum problema no cabeçote do motor. Porque você tem lá umas juntas, alguma coisa assim. Então, o Antenor, se o seu carro já teve algum episódio de superaquecimento, se algum dia você estava andando, ficou muito tempo sem ver a água, digamos que a água tinha baixado, você não viu, e aí o ponteiro foi lá no vermelho. Ou então tem carro que hoje em dia, infelizmente, não tem o ponteiro, mas a luzinha de alerta de sobretemperatura acendeu. Aí, carros que passaram por episódio desse, podem ter queimado a junta do cabeçote. Aí você tem uns locais de onde a água não poderia escapar, como a junta estragou, a água escapa, então você pode ter isso. E por último, mas você falou que não está vazando em lugar nenhum, você poderia ter vazamento, mas parece que não é o seu carro. O seu caso, você pode olhar embaixo do carro, se você vê alguma coisa pingando, não confunda com a água do ar-condicionado, mas como você disse, não vaza em lugar nenhum, deve ser uma dessas duas outras hipóteses, né? Vamos para mais uma aqui. O André Luiz colocou assim: meu carro tem comando variável. O que é isso? Como é que explica de uma forma simples? É o seguinte: o motor, toda vez que o pistão está fazendo a admissão, como uma seringazinha de injeção que você puxa para trás, ela aspira um líquido, alguma coisa, o pistão é igualzinho. Na hora que ele desce, ele aspira o ar para dentro do ambiente. Quando o motor está rodando devagarzinho, ele desce devagarzinho, o ar vai entrando pelo furinho que tem lá em cima na válvula e tudo dá certo. Mas quando você está em altas rotações, imagina 7.000 rotações, né, por minuto, é muita coisa. O pistão ele não desce devagarzinho, pum, cai de uma vez. Então nessa hora, o pistão desce tão rápido que você pode começar a abrir a válvula por onde vai passar a entrada dos gases antes dele começar a descer, porque acontece tudo tão rápido que você abre um pouco antes, aí quando ele começa a descer, a mistura já tem mais facilidade de entrar, porque se você abrir a válvula quando ele já está descendo, ele chegou lá embaixo e a válvula nem acabou de abrir ainda. Então isso acontece na admissão e na descarga. Você tem os comandos variáveis. O comando é a peça que faz a válvula abrir e ele varia. Em baixas rotações, ele abre mais na horinha que o pistão está descendo. Em altas rotações, aí ele muda tudo. Ele passa a abrir antes, ele tem uma diferença no fechamento e tem até um papo complicado lá de...
Tá, tem um papo complicado de cruzamento de válvulas, que aí um dia nós vamos falar sobre isso, que a gente vai falar só exatamente sobre esse assunto, que é mais complicado um pouquinho. Vejamos mais um aqui. Bárbara Lins, ó, mais uma mulher perguntando. Perguntem mesmo, depois não vai reclamar que chega na oficina, acha que estão te passando a perna. Pergunta todas as dúvidas que a gente está aqui para isso. Bárbara Lins colocou, o mecânico disse que era para eu trocar a correia do motor antes do prazo que está escrito no manual. É verdade? Bárbara, depende de onde você roda. E eu estou achando que você falou a correia deve ser adentada, né, que é uma correia mais complicadinha. É verdade, sim. Em alguns casos, em locais onde você tem areia, muita sílica no ar, você tem pó de minério, você tem uma atmosfera abrasiva, essa poeirinha, a maioria dos carros não tem o sistema onde fica a correia, a caixinha dela lá muito bem vedado, então essa poeira acaba entrando lá para onde tem as polias e a correia. Essa poeira, me desculpe, é abrasiva. Ela vai amolar os dentes de uma engrenagem onde ela passa e os dentes vão ficar com as pontas afiadinhas como faca. E aí a sua correia não vai durar o tanto que deveria. Por causa disso, por causa dessa abrasão, por causa dos dentes cortantes da engrenagem. Então, em locais de praia, em locais, por exemplo, eu moro em Belo Horizonte, nossa região tem muito minério, aí você tem que trocar a correia antes daquele prazo inicialmente previsto, porque a sua correia vai durar menos, tá ok? Vamos mais uma aqui. Luiz Aragão, quero comprar um usado, mas tenho medo de depois descobrir algum problema no carro. O que posso fazer para meu resguardo? Bom, existem uns macetinhos que você deve olhar, que é o seguinte. Primeiro, uma coisa que eu acredito, muita gente discorda, mas você tem que preocupar mais com a lataria do carro do que com a mecânica. Eu vou explicar por quê. A mecânica normalmente tem conserto. Você troca ali engrenagens, você troca peças. Claro que você não vai comprar um carro sabendo que tem problema. Mas, se for para escolher, a mecânica você troca componentes e normalmente fica tudo perfeito. Volta ao estado de zero impecavelmente. A lataria já não é assim. Se você teve um comprometimento grande na lataria, por melhor que seja o conserto, muitas vezes não fica uma coisa tão boa quanto foi feito na fábrica. Você sabe que na fábrica, não a pintura, as pessoas acham que o carro é mergulhado na banheira de tinta, a tinta do acabamento, não. Ele é mergulhado na banheira de fosfatização, na banheira de primer, que é uma tinta base. Então, a tinta vai em todos os lugares, ela entra dentro dos buraquinhos, tudo mais. Agora, um carro montado, você não tem como afundar ele numa banheira de primer. Você vai pintar ele principalmente por fora. Tem recursos, né, de poliuretano expansível que você coloca dentro de agregados fechados e coisas assim, mas não é tão bom. Depois que a ferrugem começa, é um inferno para você acabar com ela. Então, primeiro tente saber se a lataria está boa. Você vai precisar de alguém que conheça para te ajudar, um mecânico de confiança. Ele vai dar aquela olhadinha assim de lado no carro, vendo os brilhos todos, e vai te dizer se aquela pintura é original ou não. Ou ele vai ter, como eu tenho, um espessímetro para medir a camada de pintura, saber se já foi repintado. E aí você está tranquilo com relação à pintura. Quanto à quilometragem, que sabe-se que tem muita gente cometendo crime por aí, porque adulterar ou alterar a quilometragem do carro lá no odômetro, aqueles numerozinhos, né, que tem lá geralmente junto do velocímetro, isso é crime. Mas você pode olhar. Dê uma olhada como é que está o volante. Um carro até aí seus 30 mil quilômetros mais ou menos, um pouquinho mais, o volante ele tem aquele aspecto de couro. Depois que você já rodou 40, 50 mil, ele começa a ficar brilhante, começa a ficar lisinho, não nele todo, no lugar onde põe a mão, em cima, onde pega sol. Então já é uma dica. O cara te fala que o carro tem 20 mil, você vai ver o volante, está brilhando igual uma bola de boliche, né? Está esquisito. Outra coisa também que você pode olhar são as borrachas dos pedais. Geralmente o picareta ele não lembra de trocar isso tudo. Então você vê a borracha do pedal, mesma coisa, até uns 30 mil quilômetros, ela está praticamente nova. Depois, 70 mil quilômetros por aí, a borracha gasta, começa a ficar liso, perde aquelas ranhuras. Então, vá procurando sinais de que alguma coisa
está desgastada. Em carros mais caros, vale a pena até você gastar um dinheirinho e levar numa oficina, pedir para o cara passar um aparelho de diagnóstico, porque carros caros, se você tiver um problema complicado numa transmissão automática, fica uma fortuna. Então você pede para fazer o diagnóstico, passar os aparelhos lá, né, os scanners, para ver se na memória do sistema tem alguma mensagem de defeito, alguma coisa assim. E outra coisa importante que você precisa olhar é aquelas luzinhas do painel. Quando você gira a chave, tem que acender todas. E quando o motor está ligado, aí tem que apagar todas ou ficar só farol alto, alguma coisa assim. Mas as de defeito, com o motor funcionando, não podem acender. Mas detalhe, tinha sujeito esperto por aí, que quando a luz de defeito acendia, ele tirava a lâmpada fora. Só que por isso, quando você liga a chave, eles têm que acender, porque senão a lâmpada foi embora, não está lá, né? E uma coisa que eu acho interessante, existem algumas empresas especializadas em cadastro veicular. Eu, se fosse comprar um carro usado, eu gastaria lá 50, 60 reais, alguma coisa assim, e pediria para fazer o cheque do carro. Essas empresas normalmente te oferecem uma pesquisa grande, até se o veículo já foi objeto de leilão, de seguradora, por quantas pessoas ele já passou, se consta alguma coisa, algum gravame sobre o carro. Então, para ser o resguardo, acho que devia fazer isso aí, viu, o Luiz Aragão? Então, vamos continuar aqui. Mais uma pergunta, essa aqui é do Rogério Bretas. Essa daqui a gente... Não, tá certo. Meu carro tem 120 mil, é porque é parecida com uma da outra live. Meu carro tem 120 mil e nunca deu problema. Será que o motor já está por abrir o bico? Como saber? Seguinte, você faz um uso familiar do seu carro, quer dizer, levar menino na escola, ir no supermercado, ir para o trabalho e voltar, então seu carro já é um idoso. Agora, se você usa o seu carro só em estrada, aí seu carro ele já não está tão idoso assim. Porque na estrada o motor gira menos, né? Em quarta, quinta marcha, o motor dá menos voltas por quilômetro do que na cidade. Na cidade, primeira, segunda, ele está a 40 km por hora de segunda, ele está aí a 3.500 RPM, 4.000. Na estrada você está a 110 a 2.500, dependendo do carro. Então, se o seu carro foi só usado na cidade, 120 mil não é novo e pelos meus 35 anos como dono de oficina, não deve muito além aí de talvez uns 140, 150 mil. E isso o veículo de uso familiar. Se for um táxi, passa fácil de 200 mil, porque ele roda o dia inteiro sem parar. E se for um caso de estrada, aí vai mais além ainda, né? Outra aqui, Paulo Freitas. De um tempo para cá, nas viagens, o ponteiro da temperatura... Não, pulei. Vamos voltar aqui, desculpa. Rosângela Perpétua. Qual gasolina devo colocar no meu carro? Bom, Rosângela, é o seguinte. Os nossos veículos são fabricados e homologados para usar gasolina comum. Essa baratinha, simplesinha e tudo mais. Não é nenhuma maravilha, mas ela também foi feita seguindo padrões de combustível e ela tem que funcionar direitinho. Então, a princípio, você até pode usar a comum. Não há crime nenhum nisso. Tem gente que está olhando, dizendo que tem que ser aditivada. Eu, particularmente, uma vez eu vi colocando um aditivo no caminhão, eu quase dei risada, porque eu achava que a gasolina aditivada, isso já faz algum tempo, não sei se ainda é assim. Eu achava que vinha lá da refinaria e tudo mais, com uma química complicadíssima, né? Aí uma vez o cara parou o caminhão no posto, subiu lá em cima, ele tinha um frasquinho, devia ter, sei lá, se 500 ml, alguma coisa assim, virou em cima do caminhão. Eu falei, o que é isso? Aí ele falou, é aditivo de gasolina. Eu falei, meu Deus do céu. Então, tem gente achando que isso é uma maravilha, pode ser, o aditivo é detergente, ele ajuda a limpar, né, os componentes internos, deve ser melhor um pouquinho. Não sei, eu não conheço a formulação, como é que eu vou te falar que é melhor mesmo, né? Mas vamos lá. E tem a gasolina premium. A gasolina premium, ela realmente é melhor do que as outras. Algumas bandeiras têm essa super gasolina, a gente até falou sobre elas um pouquinho na outra live, e aí acontece o seguinte, além dela ter um pouquinho menos de álcool, na verdade a diferença é muito pequena, a gasolina comum e aditivada tem 27% de etanol e a premium tem 25%.
Mas tem uma outra vantagem, que na formulação dela, ela tem uma octanagem um pouquinho maior. Não lembro se é 91, alguma coisa assim, a outra 80 e poucos. Então, o que acontece? Essa octanagem, ela evita que a gasolina comece a queimar antes da hora. Então, você pode... e ela queima também de forma mais ordenada dentro do cilindro. Então, os veículos que têm um sistema de injeção mais modernos, eles adiantam a hora que a combustão começa dentro do motor. Antigamente a gente falava adiantar o ponto, né? E aí eles começam a produzir maior desempenho com a gasolina premium do que com as outras, porque existe uma pecinha lá no motor, né, que vê se ele está batendo um pinozinho, que significa que o começo da combustão está muito adiantado. Então essa peça fala, opa, pode ir adiantando aí, porque não está batendo o pino, então essa gasolina dá boa. Isso de forma muito resumida, mas a Premium é melhor assim. E outro detalhe legal, a Premium, ela te oferece uma durabilidade maior. Se me lembro bem, ela dura 1 ano. Então, a gasolina para pôr no tanquinho de partida frio tem que ser a Premium. Porque você coloca a gasolina, às vezes você está começando o verão, você só vai precisar de partida frio dali a 8 meses, 10 meses, e a gasolina comum ela não aguenta, ela deteriora nesse tempo. E a Premium, ela consegue ficar 1 ano lá dentro do tanquinho. Depois tem que conferir isso aí, mas acho que é 1 ano mesmo, sem problema, ok? Aí tem o Antônio Carlos. Peguei um buracão enorme. Como saber se isso desalinhou a suspensão? Bom, saber se desalinhou a suspensão exatamente, tem que levar no aparelho, colocar lá, botar aqueles espelhinhos todos, aquele sistema, laser, 3D, e ver se alguma roda não está mais quietinha, se ela ficou torta para um lado, se ela está fazendo curva uma em direção à outra. Mas tem um macetezinho sim, que eu vou te passar aqui agora. Se o seu carro estava andando sempre com o volante em linha reta, uma estrada reta, plana, tudo mais, você soltava o volante, ele ia em linha reta com o volante retinho. Se depois desse tal buracão que você pegou, Antônio, aí o volante agora, o carro está andando reto com o volante torto, aí, meu amigo, realmente desalinhou. Alguma coisa lá embaixo está torcida e você precisa de reparar isso aí. Já que o Antônio tocou nesse negócio de alinhamento, eu estava conversando com um amigo ontem sobre alinhamento, aí estavam falando que não se alinha a traseira de veículo. Espera aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As rodas traseiras têm que estar alinhadas sim. Tá certo que a maioria dos veículos não tem regulagem para você pôr mais um pouquinho para lá, mais um pouquinho para cá. Mas sempre que você vai olhar o seu carro, tem que conferir a posição das rodas traseiras. Por quê? Embora muitos veículos tenham um eixo rígido ou semi-rígido, seja qual for, essas rodas, você pode ter passado um buraco e a roda ter torcido, ela empenou. Então o cara do alinhamento tem que olhar como é que essas rodas traseiras estão, sim. E outra coisa também que eu acho engraçado, muita gente fala, eu vou levar o carro para alinhar. Se o carro já está alinhado, eu não tenho que pagar. Pô, bicho, Papai Noel, o cara comprou um equipamento de alinhamento lá da Sam, ou seja lá de quem for, pagou dezenas de milhares de reais pelo aparelho. O cara paga um aluguel ferrado lá no espaço onde ele tem a oficina. O cara paga um mecânico. Aí você chega lá, ocupa espaço da oficina dele, ocupa o tempo do mecânico, põe o carro lá em cima, naquele aparelho maravilhoso que você não vai comprar para ter na sua casa. Aí o seu carro está com a geometria certa, você não quer pagar? Tem que pagar sim, ué. Tá certo que paga até menos, porque aí não teve quem está lá embaixo. Mas tem que pagar, gente. De onde é que saiu essa ideia que não tem que pagar? Não tem lógica, né? E mais uma coisa. Suspensão traseira de veículo multilink na traseira, alinha sim. Porque aquele conjunto lá, aqueles paralelogramos todos, aquilo tem regulagem. E, por exemplo, o Focus tem isso, o Golf, alguns Golfs, né? Tem uns que já tem semi-independente na traseira. Bom, opa! A técnica me acabou de me passar que temos perguntas aqui. Vejamos. Sérgio explica. Deixa eu ver de baixo para cima. Marcelo Benfica. Ô Marcelão, beleza? Parabéns, Sérgio. Explicações excelentes para os leigos no assunto, bem esclarecedoras. Agora, Valéria Farinha.
Na troca de pneus, colocamos os pneus novos na frente ou na traseira? Aí eu vou te falar o seguinte, quer segurança? Coloque os novos na traseira. Quem já brincou de carro um pouquinho mais, quem foi um pouco abusado, eu nunca, é claro, né? Mas sabe o seguinte, se um carro na hora da curva perde a aderência na frente, é muito simples. Você tira o pé do acelerador, o peso do veículo vai para frente, ele monta em cima das rodas dianteiras, aí você vira o volante mais um pouquinho e está tudo consertado. Agora, amigo, se o carro começou a perder a aderência na traseira, mesmo que você acelere um pouquinho mais, se o chão estiver molhado, isso pode até agravar uma desaderência, às vezes a transferência de peso não resolve a questão, mas quando a traseira sai, como dizia um grande amigo meu, saudoso, cara bacana, não vejo há muito tempo, se você está em chão molhado e o veículo rodou, a única coisa que você tem que fazer é liga a luz do teto, abre a Bíblia e vai rezando, porque não dá para fazer nada. Você só controla em chão seco se você está dirigindo esportivamente, aí você está esperando que ele vai sair, você já sabe quando o carro vai sair, aí você faz o contra-esterço, você conserta, etc, etc. Mas, meu amigo, batendo papo com a família, comendo uma fatia de empadão no meio da viagem, o carro de repente solta a traseira, não dá tempo. Nem um bom piloto não vai ter facilidade de consertar isso não. Então, voltando à vaca fria, o pneu bom fica atrás. Eu não sei se vou falar, se deveria falar, mas eu troco pneu de 2 em 2. Eu tenho 4 pneus bons. Eu vou andando, aí os da frente ficam ruins, chegam perto do tal do TWI, aí eu jogo fora os da frente, passo os de trás para frente, ponho novos atrás. Acontece isso de novo, passo de novo os de trás para frente e vou fazendo assim. Estou muito feliz. Tem gente que acha que está errado, mas não vou esquentar a cabeça não. Viu, Valéria? Espero ter esclarecido seu questionamento. Brilhante, aliás. Se for trocar só 2. Era o complemento da pergunta, mas eu adivinhei. Então vamos lá. Peguei um buracão enorme, de um tempo para cá. Essa aqui eu achei legal. O cara que fez essa pergunta, Paulo Andrade, é um cara antenado. Ele colocou aqui, de um tempo para cá, nas viagens, o ponteiro da temperatura do meu carro indica que o motor fica frio nas descidas. E na cidade está sempre na temperatura normal. Isso está certo? Grande colocação. Isso acontece sim. E isso é um defeito muito característico de uma tal pecinha chamada válvula termostática. Eu não consigo me controlar de deixar de falar um pouquinho mais sobre as coisas. É pelo seguinte, quando o carro está frio, o motor precisa esquentar rápido para ter um bom rendimento. A queima no motor frio não funciona bem. O motor frio emite mais poluentes. Então, quando o motor está frio, essa válvula fecha a circulação de água, de refrigeração que viria do radiador, e aí não entra água fria, ele só fica quentinho lá, igual você quando vai dormir fica debaixo do edredom, fica lá o motor quentinho. À medida que ele vai trabalhando mais, que ele fica além de quentinho, aí essa válvula abre e começa a vir água do radiador. Aí o que rola? Você falou que quando você está na descida na estrada, ele fica muito frio. Pois é, na estrada, na descida, você não está acelerando, ele faz um trajeto grande só ventilando o radiador. Aí, quando essa válvula termostática está quebrada, que quando o motor começou a ficar frio demais, ela tinha que ter fechado, para ele não ficar mais frio do que o normal, ele tem que ficar no normal, lá no meio. Aí, ela não fecha. A água continua e o motor fica geladinho. Se você achar que isso é bom, está errado, isso é ruim demais. Não é bom o motor trabalhar frio, né? Tem que trabalhar na temperatura normal. Se ele trabalhar frio, as proporções da mistura vão ser alteradas, você vai gastar mais combustível, você vai ter problema de carbonização dentro do cilindro, por causa da mistura mais rica. Então tem que trabalhar na temperatura certa. No seu caso, é característico. Pode mandar ver a válvula termostática, ok? Mais uma aqui. Quando freio, o carro trepida inteiro, principalmente o pedal. O que pode estar causando isso? Disco empenado. Porque se fosse outra coisa empenada, ele trepidaria o tempo inteiro.
Isso é bastante característico. Quando você vai com o carro assim, sei lá, 70, 80, às vezes é onde você nota isso mais, 60, você pisa, e o pedal não é aquela que você pisou, uma freagem extrema e o ABS entrou. Não, você sente quase que o seu pedal fica assim, não é aquele do ABS, não. É porque o disco, é comum os discos empenarem. E aí fica rodando o disco empenado. Alguém já teve bicicleta aqui e lembra que uma roda empenada, o freio vai desse jeito mesmo? Então é isso. O que causa? Normalmente é poça d'água. Você está descendo uma serra enorme e tudo mais, o freio está quente pra caramba, aí lá debaixo da serra, lá no pé da serra, tem uma poçona d'água, aí você entra nela, aí tchau, sai até vapor. Nessa hora você empenou seu disco. Ou então você desceu uma serra, seu freio está quente e tudo mais, você para no posto e manda lavar seu carro. Aí fala assim, eu sou esperto, eu quero que lave manualmente. Está errado. O que é bom é lavar naquela máquina do rolinho. Eu sei que vão cair em cima de mim, mas não, isso foi provado, já estudei, já fui atrás. Quando vai lavar no pano, o cara, por mais que bata água, não sai toda a areia que está no carro, não. Aí o cara pega aquela buchinha que já caiu no chão, que já lavou a saia do outro carro, que já lavou dentro do paralama do outro carro, aí pega aquela buchinha e vai no seu carro. Quase que dá para ouvir, lixando o seu carro inteiro. Porque se tiver naquela buchinha dele areia, ou se não tiver areia, ele põe a bucha. Aí no carro tem areia. Aí ele pega aquela areia e sai lixando o seu carro. Está errado. O rolinho, desde que esteja em boas condições, o rolinho, vocês já viram que a água vai caindo e o rolinho só dá tapas e vai tirando toda a areia. Ele não fica esfregando a areia no carro, não. E tem cabeçudo e teimoso que acha que não, que o bacana é no pano. Eu pago mais caro no pano. Lindo, se o seu carro for de cor escura, vai ficar uma maravilha. Na hora que você olhar ele numa luz forte, vai ficar uma espiral em volta do seu carro. Até perdi, empolguei nessa, viu? Quando trepido, não sei o que lá. Luiz Felipe. Por que as motos 1000 centímetros cúbicos de cilindrada? Parabéns! Isso deve ser algum mecânico para me pegar, porque todo mundo fala motos 1000 cilindradas. Não existe 1000 cilindradas. Cilindrada é uma unidade. É 1000 centímetros cúbicos da tal unidade. Se você for pegar queijo, você não fala, me dê 1 fatia. Você tem que falar que é de queijo. Senão, se tiver outras coisas na mesa, ninguém vai saber. Então, falou bem. Estou até surpreso. Por que as motos com 1000 centímetros cúbicos de cilindrada têm maior potência que os carros 1.0? Por que não colocam os motores das motos nos carros para melhor desempenho? Verdade, eu tive uma moto com 1000 cilindradas que tinha 165 cavalos. Os veículos de 1000 cilindrada, eu falando errado, 1000 centímetros cúbicos de cilindrada costumam ter na faixa de 80 e poucos aí. Mas é o seguinte, esses motores usados nas motos, eles têm um torque baixo e eles têm essa potência, onde eles fazem força, é lá nos 14.000 RPM, 13, 12, depende do motor. E são motores de uma engenharia muito complexa, são motores muito caros, com dupla injeção. Você tem ideia, ele não joga combustível, não só não é no duto de admissão, como não é só em cima, ele joga um pouco em cima, um pouco embaixo, o negócio é bacana demais. Então, esses motores são muito mais caros e você teria que ter um veículo com 20 marchas, porque ele só tem boa força em altas rotações e isso para a moto não tem problema. Por quê? A moto é muito leve. Por isso você pega uma moto dessa, ela vai a 120 de primeira. São 6 marchas, mas na primeira ela vai a 120. Tá ok? Vamos lá de novo. Alguma coisa aí técnica? Tá. Vamos de novo. Isso aqui eu já falei. Tem que alinhar as rodas traseiras? Legal. Eu já falei que
a maioria dos carros não tem como alinhar, mas você tem que pôr o aparelho lá para ver se ele está empenado. Se não tiver empenado, legal. Se tiver empenado, troca o eixo. Tem uns mágicos aí que levam na prensa, diz que distorce, põe uma porção de calçozinho, igual a gente fazia nos Corcel 1, mas aí sua segurança vale muito mais do que isso. Aí ele coloca aqui, e cambagem? Cambagem, amigo, tem que medir e tem que consertar. Não é dar uma de doido, chegar lá no alinhamento e falar o seguinte, ah, eu vi que não tem que fazer cambagem, não. Tem que corrigir sim. Se o ângulo estiver errado, tem que arrumar. O que não deve fazer, não pode fazer, é arrumar uma ferramenta, usar uma ferramenta que muitos locais têm, que ela prende ali numa parte da roda onde fica o rolamento e dá uma torcida no eixo. Aí é o seguinte, num número considerável de ocorrências, isso detona o rolamento, pode te deixar na estrada ou causar um acidente. E se o cara for incerto, ele torceu, passou, aí volta, foi de menos, foi de mais, ele pode comprometer a resiliência, a resistência do material, e você pode com o tempo ter uma trinca, isso eu acho perigoso. Então, o negócio é trocar a peça que está torta, ok? Adelina Pires. Ó, mais uma mulher. Quando o freio trepina... Ah, já falei essa. Ah, não, são duas perguntas, que bom. Mas é a mesma coisa. Como resolve? Ela pergunta mais como resolve. Resolve da seguinte forma, trocando o disco de freio. Convém confirmar, às vezes confunde cubo e empenado, mas cubo é muito difícil de empenar. Troço parrudinho, pequenininho, não empena fácil não. Paulo Cerqueira, gasolina premium faz o carro andar mais? Tudo ok, técnica? Gasolina premium faz o carro andar mais? Sim. Se for um carro com sistema de injeção de alta tecnologia, mais moderno, mais bem concebido, ele vai perceber que aquela gasolina aguenta um início de combustão cada vez mais adiantado, você vai ter melhor desempenho. Em resumo, o ideal seria começar a combustão o quanto antes. Você só não começa mais antes do que normalmente se começa, porque começa a pré-ignição, a detonação. Se a gasolina for mais resistente à pré-ignição e detonação, você vai adiantando bem mais e tem mais desempenho. Levei o carro na concessionária para fazer a revisão e me disseram que fariam uma campanha de oficina sobre um defeito de fábrica. Isso não tinha que ser divulgado na imprensa? Legal, cara. Aí nós vamos dividir o que é campanha de oficina, o que é recall branco, o que é recall. É o seguinte, vamos começar pelo recall, que é o mais importante de todos. Quando é detectado algum problema de fabricação, algum equívoco, lote de peça, ou seja o que for, que pode pôr em risco a saúde ou a integridade física dos ocupantes, tem que ser feito um recall. Aí está lá no Código de Defesa do Consumidor e em outras normas atinentes, você tem tudo que tem que ser feito. Tem que chamar proprietário, tem que divulgar na imprensa, tem que fazer uma porção de coisa para avisar, para que as pessoas levem os seus veículos para reparar. Muita fábrica não gosta muito de fazer isso não, porque você fez fica até bonitinho, né? Nossa, que fábrica consciente, ela está fazendo um recall, ela quer a segurança dos consumidores. Primeiro, não é muito ela que quis não, ela é obrigada a isso. Normalmente os PROCONs, eu sou assistente técnico do PROCON de Minas Gerais, elas esperneiam muito, elas têm que ser pressionadas e tem que chegar a faca no peito para que elas façam um recall. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o PROCON também. Então, quando elas fazem um recall, fica até bonitinho, né? Elas até colocam a coisa como se fosse a melhor coisa do mundo. Não é. Se tem algum defeito lá, o bom é que não tivesse, né? Mas melhor arrumado que não fazer nada. Agora, imagina se começa a ter uma opção de recall. Queima o filme. Ninguém mais vai querer esse veículo.
ninguém vai querer comprar, vai ter problema de comercialização. Mas esse é o recall. Agora, quando o problema não afeta a segurança, e nós já tivemos casos no PROCON que afeta sim, mas a fábrica teimava que não afetava. Começa por uma coisa, na minha opinião, minha modesta opinião. O problema que pode deixar o carro inoperante de uma hora para outra, para mim afeta a segurança. Imagina você está na linha vermelha, seu carro para e não anda mais. O que você vai fazer? Você foi passear na fazenda, voltou, uma estrada deserta, seu carro pifou, parou. Aí não afeta a segurança, você vai passar a noite no meio do mato, o que você vai fazer? Então eu acho que defeito que o carro para de funcionar, devia ser recall. Mas não sou eu que decidi isso, é o promotor público, né? É o pessoal todo que tem essa função. Eu só fico junto à promotoria, dizendo do ponto de vista técnico o que a fábrica falou que é verdade, o que não é, traduzindo os mecaniquês lá para o pessoal da justiça. Aí nós vamos agora para o... Gente, eu estou demorando um pouquinho mais nisso, porque eu acho que vale a pena. Aí nós vamos para a campanha de oficina. Vamos supor que a fábrica descobriu, diz que quando uma peça apresenta uma quantidade de defeito acima de certo número estatístico, a fábrica ela conserta aquilo, mas ela prefere não contar nada para ninguém. Aí ela fica quietinha lá, fica esperando você chegar com o carro para manutenção. Muitas vezes ela nem te fala nada. Para manutenção, não, desculpa, para revisão. Aí ela não te fala nada. Faz lá a revisão, 10, 20 mil quilômetros, e no meio disso daí ela trocou a tal pecinha, sei lá se era uma bucha, um amortecedor, o que era, e pronto, está feito. Mas esse trem é meio complicado, né? Porque e se o cara não foi fazer revisão? Tudo bem, que ele até perca o direito à garantia. Mas ele precisava de saber, né? Alguém precisava de avisar para ele que o carro dele tem um problema. Né? Então eu acho isso daí. E no final tem o recall branco, em que é uma situação intermediária. Normalmente o Ministério Público, lá a promotoria, faz um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Primeiro, os passos lá no PROCON são: primeiro tem uma denunciação, e o próprio PROCON denuncia, né, algum problema, porque ele recebe reclamações ou assiste o problema acontecendo. Depois vem a fase da investigação preliminar, que é quando se tenta um termo de ajustamento de conduta, que é tipo assim: fábrica, senta aí, vamos conversar aqui, o que você faz aí para resolver o problema das pessoas? Aí faz uma coisa. E se nada der certo, entra numa ação, normalmente uma ação civil pública, em que o Ministério Público vai representar a população contra aquela montadora, obrigando ela a fazer multas e uma opção de coisa. Então o recall branco é quando surge esse TAC, e aí a fábrica concorda: não, então tá bom, então eu vou mandar carta para as pessoas, eu vou consertar em garantia, mas por outro lado eu vou analisar, se não for bem isso eu não conserto. Então essas são as questões, tá? Mas a gente poderia falar muito sobre isso, é muito bacana o jeito que isso funciona. Vamos ver aqui, porque eu acho que tem mais uma pergunta. Deixa eu ver qual que é a parte. Ó, Guilherme Farinha, grande Gui, que bom, fico feliz com sua pergunta. Tá aqui, ó. Bicos injetores podem ser limpos ou devem ser substituídos? Legal, cara, isso aí é uma brigaiada danada. Podem ser limpos. É meio complicado, Guilherme, mas vou te explicar. Primeiro, se o carro está funcionando bem, não tem que fazer nada. Para você limpar bico injetor, não é preventivo, não. Tem que ter algum sintoma, tem que estar acontecendo alguma coisa, tem que estar falhando, tem que estar acendendo uma luz de injeção, tem que ter alguma coisa acontecendo para você limpar. Tem algumas oficinas, hoje em dia eu não tenho visto mais, há mais tempo é que eu via isso, que na hora de limpar o bico, eles não queriam desmontar, tirar os bicos fora do carro, depois de detectado um problema. Realmente é complicado, você tira aquilo ali, você está desmontando, pode depois ter um problema de vazamento, alguma coisa, mas tudo bem. Aí eles colocavam o tubo que vinha o combustível do tanque, colocavam um saquinho, tipo soro de hospital, indo o produto de limpeza para o motor, como se fosse o combustível, e ficava funcionando.
o motor queimando esse produto. Isso era terrível, porque era uma poluição enorme que isso gerava, a ponto de comprometer a segurança das pessoas que estavam lá dentro da oficina. Então isso daí é loucura. Se algum dia você tiver que limpar o bico, não deixa fazer esse sistema não. Agora, se você viu que tem problema, bico é uma peça cara e ele pode ser limpo, tudo bem. Tira os bicos do carro, sejam 4, 6 ou quantos forem, e aí tem umas maquininhas que você coloca primeiro numa banheirinha de ultrassom, igual para consertar relógio, para limpar o mecanismo do relógio, você põe o bico dentro da banheirinha, aquela vibração em frequência muito alta, bem pequenininha, desprende a sujeira, aí você põe os bicos lá na máquina, o produto de limpeza passa, não vai para o ambiente, limpa o bico, põe no carro e está legal. Pode limpar, mas não esquecendo, só limpa se tiver problema. Essa foi boa, obrigado. Eu não estou conseguindo ler todos aqui, né? Não sei como é que eu faço, eu vou pular, não sei se eu estou conseguindo falar com todos aqui. Selma Veloso, parabéns Sérgio Melo. Ei Selma, beleza? Estou me sentindo muito mais segura quanto aos sinais que o meu carro pode me transmitir graças ao seu programa. Ó, vou até arrumar a camisa aqui, bacana isso aí. Obrigado Selma, bacana, é um prazer, realmente é agradável. É um tempinho que a gente passa aqui que é muito gostoso. Eu estou esperando a hora que vão chegar os colegas, que nós vamos começar as discussões. Eu vou avisando que em breve nós vamos ter convidados. Só estou esperando as pessoas começarem a fazer mais perguntas, porque essa questão de receber as perguntas dos amigos por WhatsApp, por e-mail, algumas inbox, não é o que eu esperava. Eu queria que tivesse um bate-papo legal aqui, as pessoas falando. Gente, se eu não errei até agora, devo ter falado alguma coisa errada, ou pelo menos mal explicada, mas eu queria dizer o seguinte, eu vou errar, eu não sei tudo. É claro que não. Eu tenho uma visão macro da coisa, mas eu também quero aprender com vocês. Eu quero que vocês coloquem coisas aqui que me tragam informações novas. Então, realmente, eu quero, né, contar aí com essa participação. E aí, vamos ver, daqui a pouquinho nós vamos trazer os convidados aí, vamos bater papo, vai ser um negócio mais bacana. A concessionária Sérgio Matos. A concessionária disse que meu carro tem chave codificada. O que é isso? Legal. A gente vê as pessoas comprando carros com milhões de recursos e às vezes nem usam, nem sabe para que serve. É mais ou menos o cara que compra um telefone celular com milhões de recursos, super potente, e só aperta o verdinho e no máximo acessa Facebook e WhatsApp. Então é isso daí. A chave codificada é que os fabricantes perceberam, os consumidores reclamaram e por aí foi, eles perceberam que era relativamente fácil você fazer o motor funcionar sem a chave do carro. Porque se você enfiasse um araminho ali no contato e com jeitinho, né, eles chamam de micha, aquelas ferramentinhas que o chaveiro usa, se você der uma forçadinha ali, você acaba fazendo o tambor girar e você pode ligar o carro. Na época dos Volkswagen antigos, se você colocasse uma moeda atrás do torpedo ali, onde você tinha 3 contatos, você botava a moeda em 2, acendia o painel. Encostava no outro, dava partida, era uma maravilha. Só tinha a trava, mas a trava você quebrava, não tinha problema. Então era facinho roubar carro. E mais, tinha ladrão mais esperto ainda que conseguia soltar o conjunto ali da trava da direção. Bom, resultado. Fizeram um sistema, que é o da chave codificada, que na central eletrônica do motor tem conexão para um sensor, uma anteninha, chama antena mesmo, que fica atrás do buraco da chave. Aí o que funciona? Na hora que você, se você tem a chave certa, você enfia a chave no contato ali, gira, aí o sistema entra em ação, aquela anteninha manda um código para a chave. Mais ou menos assim, João, é você? Aí a chave ouve essa pergunta e ela responde, sim, sou eu. Aí a central fala, maravilha, então vou ligar o carro. Se você usar uma chave que o
a palavra mestra, o abra de sésamo lá dela errado, o sistema vai perguntar, João, é você? Aí João vai falar assim, aqui é o Pedro. Aí não dá. Aí você pode ter conseguido girar o tambor, você pode fazer ligação direta, você pode fazer o que você quiser. Não vai funcionar. A menos que seja um ladrão muito especializado, que ele tenha tanto o equipamento que você pode resetar esse sistema e fazer com que ele reconheça qualquer chave como a chave do carro, ou ele vai ter que ter uma outra central do veículo que combina com a chave dele. Então tem ladrão que é espertinho, ele já vai com outra central no bolso. Ele já sabe qual carro ele quer roubar. Tem uma coisa que é terrível, né, gente? Acho que muita gente sabe disso. É público que tem acontecido que um carro tem perda total. O mal intencionado compra o carro que teve perda total. Aí depois ele rouba um outro igual e põe a placa do que teve perda total naquele. E fica com o documento com tudo. A placa, o número de chassi e outras coisas mais. Então, isso é que acontece. Você tem que ter esse sistema para ter uma segurança a mais. Não é isso? Bom, mais alguma pergunta aí? Mais alguma pergunta? Não. Então, gente, eu vou falar um pouco. Eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver se eu consigo ver. E aí, já mando. Onde é que está? Eu tenho que voltar, até na live passada, em todas as anteriores, na primeira e na segunda, eu usei ver as perguntas pelo celular. E aí eu conseguia ver todas. E eu acho que eu não estou muito habilitado, porque no Facebook, por computador, eu não consigo ver todas aqui não. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Essas aqui são da semana passada, que não deu para responder, essas que eu vou falar agora. E aí tem uma pessoa que fez uma pergunta interessante. Sérgio, eu tenho uma curiosidade. Paulo Antunes Matos. Como é que funciona o sistema de estabilidade ESP dos veículos? Bom, gente, esse sistema, a gente pensa que é alguma coisa super complicada. E eu vou dizer, primeiro, não tem nada complicado em veículo. Tudo você pode explicar de uma forma simplificada. Por isso que eu disse que todo mundo tem que perguntar e exigir satisfação nas oficinas. Mas é o seguinte, você tem nos equipamentos internos acelerômetros, você tem toda a instrumentação que te diz se o carro está fazendo curva, se não está, como é que está a tal da força G, essas coisas todas. Você tem também sensores no volante, de quanto você está virando a roda. Você tem sensores do tanto que você está acelerando. Você tem sensores de inclinação. Então os carros hoje estão muito instrumentados. A coisa é bacana mesmo. E aí o carro sabe, através dos sensores das rodas, o que está acontecendo. Então, quando esses sensores indicam que você está tendo uma rotação diferenciada de uma roda em relação a outra, ou ele percebe que ele estava numa curva e você está aumentando mais o ângulo do volante e o veículo não está respondendo, ele também sabe que o veículo está derrapando. Aí o que os carros estão fazendo? Muito antes que você possa fazer isso, se o carro está girando para um lado ou para o outro, ele freia a roda ou as rodas certas que compensam isso. Então vamos supor que o carro está girando no sentido horário. Ele dá uma freadinha na roda direita, dianteira esquerda. Aí ele tende a voltar para o lugar certo. E o começo de uma derrapagem, de uma perda de aderência, é muito fácil de ser consertado. Você, com uma pequena ação, você consegue equilibrar o carro. Por isso que esses sistemas são tão bons. Eles são mais sensíveis do que um motorista leigo distraído. Eu não acredito que esses sensores são mais sensíveis do que um motorista experimentado, atento. Então, eu não sou um piloto, já pilotei algumas vezes, mas eu acho que eu tenho boa sensibilidade. Eu prefiro desligar esses sistemas.
mas quando eu estou na pista, porque aí eu estou atento, eu estou tipo a águia ali, prestando atenção em tudo, dirigindo na pontinha dos dedos, sentindo todas as reações do carro. Agora, eu mesmo, com alguma facilidade e experiência, se eu estiver batendo papo, esparramadão no banco, etc, etc, eu não vou reagir mais rápido que um sistema desse. Então, é aí que está a questão. E os sistemas mais novos de controle de estabilidade, eles são muito bacanas. Olha só que legal. Alguns usam o GPS para saber que tem uma curva na sua frente, e ele sabe o raio dessa curva pelo GPS, e aí o GPS começa a conversar lá dentro com o japonesinho, né? Aí o GPS fala assim, o GPS não, a central fala assim, GPS, que ângulo, que raio que é a curva? Ah, a curva é de raio tal. Aí o sistema fala assim, pô, então não vai dar. O cara está a 150 km por hora, não vai dar. Então o sistema já sabe que vai dar confusão antes de dar a confusão. Alguns sistemas agora estão atuando até sobre o volante, além de sobre o freio, estão atuando na suspensão. Então, não tem limite. Você pode ter sistemas tão modernos quanto se queira, e você pode ter sistemas ainda mais modernos que ainda não são comerciais, mas já estão prontinhos para daqui a pouco entrar nas linhas de produção. Bom, gente, vamos ver mais uma aqui. Outro dia, troquei as pastilhas de freio e o mecânico disse que tinha que quebrar a quina. Eu perguntei o que era e ele me falou que era por causa de problema no disco de freio. Então, eu pergunto, eu tenho que trocar o disco de freio? É certo quebrar a quina? O que se há de fazer em relação a isso? Bom, Paulo Nunes, é o seguinte, esse negócio de quebrar a quina é um jeitinho. Pelo seguinte, o disco é igual, o pessoal mais novo, não dá para explicar. O disco de freio é igual um CD. E aí, você tem do lado desse CD duas mãozinhas, né? Ele está girando, ele fica lá atrás da roda, dentro da roda. Aí você tem duas mãozinhas que seguram ele para ele não rodar. Imagina um disco grandão girando, aí você vai e segura ele. Ele para de rodar. A roda está presa nesse disco, a roda também para. Ou se você puser a mão devagarzinho, você consegue só segurar um pouquinho, quer dizer, dificultar a rotação da roda, sem fazer ela parar por completo. É assim que funciona o freio, é duas mãozinhas mesmo. As mãozinhas tem nome, chama pastilha, aquilo que você troca de vez em quando. Aí, o que nós vamos dizer? Essas mãozinhas, elas acabam gastando mais o meio daquela pista do disco, né, que é a parte mais externa, onde as pastilhas pegam. Aí, o disco fica tipo como uma canoinha. Ele gasta mais no meio do que nas beiradas. Aí você põe uma pastilha nova, o que vai encontrar? Tá uma canoinha, né? Você põe a pastilha nova, olha lá o que aconteceu. Aconteceu que deu problema ali. Aí ele só encosta nas duas beiradas. E não vai frear direito. Pior ainda, você, se o mecânico for muito ruim, inexperiente, não tiver noção do que está fazendo, se você colocar essa pastilha que só está apoiada nas duas pontas e deixar o carro girar, toda a frenagem teria que ser feita por essa pequena área das duas pontas. Resultado, essas duas pequenas áreas vão esquentar absurdamente a ponto de derreter esse material. Alguns dizem que é vitrificar, e aí a aderência é muito pequena, aí a pastilha não tem atrito para parar o disco. Mais ou menos o que acontece nesses casos desses caminhões que numa descida longa, por irresponsabilidade muitas vezes, por outros problemas em outras vezes, eles usam o freio demais até ele esquentar muito, aí o freio perde a ação e não freia mais o carro. Então é terrível você deixar uma pastilha mal assentada. Para não ficar mal assentada, o cara quebra a quina, quer dizer, pega as quininhas e dá uma arredondada. Não por isso que ela vai assentar direitinho, que nunca vai conseguir quebrar a quina tão redondinha igual estava a pastilha, mas aí tudo bem, aí você já tem uma boa área de apoio, mais um pouquinho que você roda, suas pastilhas vão assentar e o veículo vai ter frenagem normal. Mas foi bom lembrar que agora, por via das dúvidas,
Sempre que você trocar as pastilhas, você tome cuidado com o freio nos primeiros quilômetros, nos primeiros pelo menos 100, 200 quilômetros, talvez, porque enquanto ela não assenta, há risco da vitrificação, há risco do tal do fading, né? Então você precisa de tomar bastante cuidado. Não ache, todo mundo sai crente, não, estou com pastilha nova, o freio agora está melhor. Não, está pior. E aí, o que se há de fazer? Se essa beirada do disco não for muito pequenininha, que você deu uma quebradinha na pastilha, quebrou o galho, troca o disco. Os discos hoje não são caros como eram antigamente, então se tiver que fazer mágica, não é só uma beiradinha não, o disco já está, né, imperfeito, então troca o disco e põe tudo direitinho. É isso que era a pergunta dele e era isso que ele queria, e acredito que esteja resolvido. Tá. Bom, gente, então é o seguinte, quero agradecer a todos pelas perguntas, agradecer mesmo, eu fico satisfeito com isso, gosto muito, preciso de exercitar todos essas áreas desses assuntos aí, senão a gente acaba se desligando. E eu queria que vocês perguntassem mais, mandem perguntas aí em qualquer um dos meus posts, eu só não vou responder fora da live, porque senão bagunça muito os outros compromissos que eu tenho. Mas vai ficar tudo guardadinho, aonde vocês mandarem eu vou colecionando e vou guardando, igual tenho feito. E mandem mesmo, e por gentileza, sugiram, assim que fala, técnico, sugiram. Façam sugestões, está meio esquisito, sugiram, mas façam sugestões de temas, de dia, de horário, cor da minha camisa, qualquer coisa. Façam, eu quero ter liberdade com vocês e que vocês tenham liberdade comigo. Eu quero que seja um negócio totalmente à vontade. E conto com vocês para isso, tá bom? Por enquanto a live continua religiosamente às quartas-feiras, às 19h15. Já disseram para passar para segunda, me pareceu uma boa ideia, mas eu estou esperando um pouquinho mais. Mas eu tenho esse compromisso com vocês. Eu vou estar aqui nas quartas-feiras, às 19h15. Tá bom, gente? Então, por favor, contem comigo, conto com vocês. Bom finalzinho de semana, sorte para o pessoal do Enem. Meu mais novo está fazendo Enem esse ano, estou muito orgulhoso que já passou na faculdade, mas vai fazer mais. O mais velho já está na faculdade, bacana. E um grande abraço a todos.